Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 26, 24, 30 de julho de 1929. Diferença entre quem atua santamente na ordem humana e entre quem atua na divina vontade. Como sem ela se tem a força de uma criança. Como todo mal é da vontade humana. Nossa. A minha pobre mente gira sempre em torno e dentro do Fiat Supremo. E ó, quantas surpresas, quantas maravilhas deste querer tão santo. Minha pequena inteligência se perde em seu vasto mar. E muitas coisas não me sinto capaz, nem tenho palavras para contá-las. Por isso me sinto como um que come um alimento ou que veja uma coisa bela e não sabe como se chama. Se o querer divino não fizesse um prodígio para me fazer dizer o que me manifesta, quantas coisas a mais deixaria em seu próprio mar sem saber dizer nada. Enquanto me sentia perdida no fiat divino, meu sempre amável Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me disse: Minha filha, que diferença entre quem opera as virtudes santamente, mas na ordem humana, e entre quem opera as virtudes na ordem divina da minha vontade. Os primeiros, conforme praticam as virtudes, assim ficam divididas entre elas, de modo que se vê a diversidade dos seus atos. Uma virtude se vê paciência, a outra se vê obediência, uma terceira se vê caridade. Cada uma tem o seu distintivo, a diferença, né? Sem poder fundir-se juntas para poder formar um ato só, que dá de divino e abraça o eterno infinito. Ao contrário, quem atua em minha divina vontade, sua luz tem a virtude comunicativa e unificadora, né, que une todos os atos da pessoa, né, que fundindo-se juntas, porque são todas feitas na fonte de sua luz, formam um ato único, com efeito inumeráveis de abraçar com o infinito de sua luz o mesmo Criador, símbolo do Sol, porque é um, porque possui a fonte da luz que jamais se apaga, abraça a terra e com seus inumeráveis efeitos, dá a todos as tintas e comunica a vida de sua luz a todos e a tudo. A força que une tem a virtude comunicativa, de modo que, se quiserem, todos podem tomar um bem que se põe à disposição de todos. Ao contrário, quem opera na ordem humana é símbolo das luzes do submundo, que, apesar de existirem tantas, não têm virtude de fazer fugir as trevas da noite e de formar o pleno dia, nem de abraçar com tanta multiplicidade de luz toda a terra. Por isso, se podem chamar luz pessoal, local a tempos e circunstância. Aí eu lembro que eu falei sobre isso naquele vídeo, que eu comentei sobre a luz da vela, né, das pessoas que vivem na santidade humana, e a luz do sol para quem vive na santidade divina, né? Eu li esse trecho nesse vídeo e meditei um pouco, né, esse mesmo trecho, né, nesse vídeo da libertação, falando sobre purificação, né, purificação. Oh, se todos soubessem o grande desejo de operar no meu querer divino, fariam concorrência para não deixar fugir nada que não passasse por dentro de sua luz puríssima. Eu, tendo continuado a seguir a vontade divina, meu doce Jesus acrescentou: Minha filha, a criatura sem minha vontade é como uma criança que não tem força para poder sustentar um peso e para fazer trabalhos tão úteis de poder a ele mesmo manter sua pequena existência. E se lhe quisesse obrigar a tomar um objeto pesado e a sustentar um trabalho, a criança, parecendo impotente e sem força, talvez provasse, mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto, nem realizar aquele trabalho, romperia em pranto o pobre pequeno e não faria nada.
Para colocá-lo em festa, bastaria dar-lhe um doce. Eu expliquei sobre isso. Ao contrário, quem possui a minha divina vontade tem a força de um homem adulto, antes a força divina. E se lhe for pedido que tome um objeto pesado, sem problema, o toma como se nada fosse. Enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob este peso, e se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado. É interesse próprio, né? É o interesse próprio da vontade humana. Mas se lhe quisesse dar um doce em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: me deem o justo lucro por meu trabalho, porque devo viver. Olha, então, quem tem minha divina vontade tem força suficiente para tudo. Por isso, tudo lhe resulta fácil. O mesmo sofrer, sentindo-se forte, o vê como uma nova aquisição, porque tantos não sabem segurar nada, e uma fraqueza infantil parece persistir. É a força da minha divina vontade que falta, eis a causa de todos os males. Por isso, se atenta, minha filha, a não sair jamais da minha divina vontade. Depois prosseguia os meus atos no fiat divino. Então, eu vou dar um exemplo dessa coisa, né? Primeiro, depois eu leio o resto. Tem um exemplo, assim, de quem é criança e de quem é adulto. Então, eu fui participar da missa semana passada lá, né? Trabalhar na missa. E aí, Jesus, né? O rapaz ficou com medo de dar errado, porque era bispo, porque ia acontecer transmissão ao vivo da missa, porque ia vir um grupo convidado. Então, o rapaz ficou pensando que eu não ia. Ficou avisando para mim: ó, vai ser complicado, vai ser complicado. E eu falei: fique em paz, vai dar tudo certo e tal. E depois, na hora que eu tava lá, eu senti, né, que eu estava sendo protegida, né, que é tipo assim, a divina vontade é tipo uma cobertura de Deus para tudo que a gente faz, né? Que tem uma cobertura de Deus, por isso tem uma força invencível. E aí, essa pessoa aqui tem força suficiente para tudo. Por isso, tudo lhe resulta fácil. Então, foi assim que aconteceu na missa, deu tudo certo, né? É o mesmo sofrer, sentindo-se forte, o vê como uma nova aquisição, que é essa pessoa. Mas a outra pessoa que não tem essa cobertura, né, ela vai lá e se ela faz uma coisa e dá certo, ela quer o pagamento, faz questão de pagamento. Ela não vê que aquele ato que ela já fez já é crescimento, né, de Deus, já foi coisas boas, né? É como se eu fosse essa criança e eu quisesse o pagamento, né? Eu não agindo na vontade divina, eu quero pagamento, eu quero pagamento, eu quero ser elogiada, receber elogios, eu quero alguma coisa, né? Me pague elogios, né? E aí eu ia cobrar, né, da comunidade, do padre, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, ó, graças a mim que a transmissão aconteceu, ah, graças a mim isso, graças a mim aquilo, então poderia estar cheio de mim, né? E nada a ver, isso aí não existe. Aí a outra aqui que ele fala criança que é um doce, né? Se poria em festa em aquisição e o lucro que lhe daria dado, mas se quisesse dar um doce em vez de seu lucro, sentiria indignação. Ela, né, não abre mão de ganhar. Mas ele fala que a criança, que ela é fraca, se alguém pede alguma coisa para ela e ela vai fazer, né, ela não consegue, né? Aqui, a minha filha, a criatura sem minha vontade é como uma criança que não tem força para poder sustentar um peso. Aí, se você pedir uma coisa para ela, ela fala, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E para fazer trabalhos tão úteis de poder ele mesmo manter sua pequena existência, e se ele quisesse obrigar a tomar um objeto pesado, então se você fizesse a criança fazer uma coisa pesada e a sustentar um trabalho, a criança parecendo impotente, sem força, talvez provasse. Mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto nem realizar aquele trabalho, romperia em pranto o pobre pequeno, ia ficar bravo, né, chateado porque não consegue fazer. E não faria nada. E para colocá-lo em festa, bastaria dar um doce. Aí você dá um doce para essa criança, que ela fique em festa, porque você não ficou triste com ela porque ela não fez. Você deu um doce, né? Você recompensou ela, né? E ela é impressionante, né, gente? Nossa Senhora, meu pai, que horror. É triste, o negócio é feio, né? Então, a criatura sem minha vontade é como uma criança que não tem força para nada, para poder sustentar um peso, para fazer trabalhos tão úteis de poder ele mesmo manter sua pequena existência. Então, você vai dar um doce? Então, você que vai manter a existência dela, você vai fazer tudo por ela, né? E ela fica toda feliz com isso, né? Se você vai e resolve tudo para ela. Ela não quer se mover, né? Não quer gastar de si, né? E se lhe quisesse obrigar a tomar um objeto pesado e a sustentar um trabalho, a criança, parecendo impotente,
e sem força talvez provasse, mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto, né? Porque não tem essa cobertura espiritual, né? Não tem. E ela não consegue, para ela é um sacrifício muito grande, ela não consegue, né? Fazer. Nem realizar aquele trabalho, romperia em pranto, o pobre pequeno não faria nada, e para colocá-lo em festa bastaria dar-lhe um doce, que é você valorizar, recompensar uma coisa que nem fez. E ao contrário, quem possui minha divina vontade tem a força de um homem adulto, antes da força divina, e se lhe for pedido que tome um objeto pesado, sem problema, toma como se nada fosse. Tá vendo a diferença? É enorme. Enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob este peso. E se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado. Mas se lhe quisesse dar um doce em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: então, me deem o justo lucro para o meu trabalho, porque devo viver. Olha, então quem tem minha vontade. Peraí, deixa eu entender. Tô achando estranho, peraí. Ao contrário, quem possui minha divina vontade tem a força de um homem adulto antes da força divina. E se lhe for pedido que tome um objeto pesado, sem problema faz, enquanto o pobre pequeno lá ficaria esmagado sob este peso. E se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado. É isso que eu não entendi. Se ele não tem condições de fazer, e você vai, né, vai pedir para ele mesmo assim, se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado. Mas se ele não vai ter condição de fazer, ué, então como que ele iria exigir lucro? É isso que eu estou na dúvida aqui. Ao contrário, quem possui minha divina vontade tem a força de um homem adulto, blá blá blá, e se lhe for pedido que tome objeto, sem problema, o toma como se não nada. Mas o outro lá, então assim, eu estou meio confusa agora. Enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob este peso. E se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa. Mas aqui em cima não pediu, obrigou ele a fazer o trabalho e ele não conseguiu. Então, por que que agora ele vai conseguir? É isso que eu não estou entendendo, entendeu? Por que que agora ele vai conseguir? Então, faz de conta que ele conseguiu, então. Então, se ele conseguiu, então ele exige que não seja o doce, mas que seja o lucro, né? Né? Que é lucro. Beleza. Me dei o justo lucro para o meu trabalho, porque devo viver. Olha, então, quem tem minha divina vontade tem força suficiente para tudo. Por isso, tudo lhe resulta fácil. O mesmo sofrer, sentindo-se forte, o vê como uma nova aquisição. Porque tantos não sabem segurar nada e uma fraqueza infantil parece persistir? É a força da minha divina vontade que falta nessa pessoa, né? Eis a causa de todos os males. Por isso, se atenta, minha filha, a não sair jamais da minha divina vontade. Depois prosseguia os meus atos no feito divino, e tendo chegado ao momento em que ele chamou a vida à luz do dia, a soberana celestial, pensava em mim. Deus, ao criar a Virgem Santíssima, não só enriqueceu sua bela alma com tantos privilégios, mas também devia transformar sua natureza para torná-la pura e santa como ela é. E o meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse: Eu, hein? Deus, ao criar a Virgem Santíssima, não só enriqueceu sua bela alma com tantos privilégios, mas também devia transformar sua natureza para torná-la pura e santa como é. Vamos ver. Minha filha, nada havia a acrescentar à sua natureza. É, isso aí, agora entendi. É isso que eu achei estranho, a Luísa falar que tinha que acrescentar alguma coisa à Nossa Senhora. Eu, hein? Doideira? Eu, hein? Viajou. Não só enriqueceu sua bela alma com tantos privilégios, mas também devia transformar a natureza humana da Nossa Senhora para torná-la pura e santa como é. Da onde que ela tirou isso? Depois prossegui os meus atos no fiat divino, e tendo chegado ao momento em que chamou a vida à luz do dia Nossa Senhora, pensava em mim. Deus, ao criar a Virgem Santíssima, não só enriqueceu sua bela alma com tantos privilégios, mas também devia transformar sua natureza humana para torná-la pura e santa como é. Nada a ver, Nossa Senhora já foi, né? Nossa, então não sei não. Estranho a Luísa pensar assim, né? Aí Jesus vai corrigir ela. Nada havia a acrescentar à sua natureza, porque não foi a natureza humana que pecou, mas a vontade humana. Então é um trecho muito importante. Porque a natureza humana estava no seu lugar, como saiu das nossas mãos criadoras. Por isso nos servimos daquela mesma natureza das outras criaturas ao criar a Virgem. Tá vendo? O que se contaminou no homem foi sua vontade, e como esta natureza humana estava animada e habitada na natureza humana, essa vontade rebelde, ela participou e ficou contaminada. Então, a natureza só ficou contaminada por causa da vontade rebelde do homem.
Assim, pondo em harmonia a divina vontade e a vontade humana, dando-lhe o domínio, o regime, como é querido por nós, a natureza humana perde os tristes efeitos e fica bela como saiu de nossas mãos criadoras. Agora, na Rainha do Céu, todo o nosso trabalho foi sobre a vontade humana, a qual recebeu com alegria o domínio da nossa, e a nossa, não encontrando nenhuma oposição por parte da sua, fez prodígios de graças, e em virtude de meu querer divino, ficou santificada e não sentiu os tristes efeitos e os males que sentem as outras criaturas. Por isso, minha filha, tirada a causa, que é a vontade humana, os efeitos terminam, os males terminam. Oh, se a minha divina vontade entra nas criaturas e reina nelas, expulsará todos os males nelas e lhe participará todos os bens na alma e no corpo. Então é muito importante entender isso, gente. Se a divina vontade penetra, entra nas criaturas e reina nelas, expulsará todos os males nelas, e lhes participará todos os bens na alma e no corpo. Então a culpa, toda a miséria, toda a culpa, todo o medo, toda a desconfiança de Deus some, some. E a vida fica totalmente outra, liberta. Vida, 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 vida. É muito grande esse trecho, muito importante, amém? E é simples de entender, fácil, né? Mas vamos que vamos, a gente chega lá. Essa parte, pelo menos, é fácil. A outra parte é mais complicada, mas aqui é fácil, amém? Jesus, eu confio em vós, amanhã a gente conversa mais. Até mais.